Olá, querido amado povo de Deus, a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus, hoje mais um podcast com o meu amigo, o grande homem de Deus, o nosso amigo auxiliar, companheiro dessa caminhada em Jesus Cristo, o nosso querido irmão João Batista, que ele logo mais vai trazer uma palavra da parte de Deus para edificar o seu coração, o meu coração, o nosso coração, esse povo de Deus. Amém? Mas antes eu quero começar com uma oração agradecendo a Deus. Já fizemos uma oração, mas agora essa oração é para que você acompanhe também. Curve a cabeça em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai de amor. Em nome do teu amado e querido Filho Jesus, eu te agradeço, Senhor, Abençoa por este momento especial de estarmos juntos para trazer uma palavra para edificar o coração do teu povo. Abençoe o teu servo que vai trazer a palavra. Abençoe o teu servo, os teus servos que aqui estão neste lugar, nesse recinto. E que o Senhor se faça presente. Tudo isso, Pai, eu te agradeço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. E querido amado João, irmão João, o senhor hoje seja bem-vindo. É um prazer muito grande ter o senhor aqui. Fique à vontade, irmão João. Queremos agradecer, a rica oportunidade, primeiramente a Deus, que tudo é para Ele, tudo é por Ele. E agradecer também nosso irmão Léo pelo convite de estar aqui, falando um pouco a palavra de Deus, os planos de Deus da nossa vida e o grande amor que Ele tem para conosco, Sabemos que a vida é difícil e sem Jesus fica muito mais difícil. Ele é que nos guia, que nos caminha, que nos orienta nessa vida. Nós olhamos para trás e vemos as trevas que andávamos, sem orientação, sem direção, mas um dia como um barco, está lá no meio do mar, que vem as névoas, que vem as tempestades, e ele não tem direção. Verdade. Então Jesus, ele é aquele farol que está na praia, que acende, e aquele que está lá longe, aquelas densas trevas, ele vê o farol e se guia para o porto seguro. Glória a Deus. Amém? Amém, irmão João. Irmão João, eu quero aproveitar a oportunidade, o irmão João vai trazer hoje uma palavra em Daniel, o profeta Daniel. É muito maravilhoso o assunto de hoje. Mas antes eu quero te convidar para você participar da nossa campanha missionária. Se você tiver em casa uma Bíblia usada ou nova, manda para nós, para que a gente possa distribuir e dar para alguém que não pode comprar. Nós temos feito um trabalho nesse sentido e graças a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, tem sido maravilhoso. Eu vou mostrar aqui um pouquinho do vídeo distribuindo as Bíblias. Jesus, Jesus, sua presença é bem-vinda aqui nesse lugar. Jesus, Jesus, levante um altar dentro de mim para o Senhor morar. Faça morada, faça morada, faça morada, faça morada, faça morada em mim. Eu me entrego a ti. Caixa postal 430, Avenida Agamenon Magalhães, 338, CEP 54.330, 970, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil. Obrigado. Amado João, me diga uma coisa, irmão João. Vai ser em Daniel, em que parte, irmão João? Capítulo 6, meu amado. Capítulo 6 de Daniel. Irmão João, fique à vontade para trazer a palavra de Deus. Amém. Quero me saudar mais uma vez os amados ouvintes, que nos veem com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja dentro da sua casa, dentro do teu lar, dentro do teu comércio, onde você está ouvindo, E venha transpassar, venha acrescentar paz ao teu coração
e aos teus pensamentos. Falar de Daniel, meu amado Léo, Amém. é ter duas coisas como exemplo na vida de Daniel: fidelidade e integridade. Verdade. E eu, orando a Deus, buscando a Deus, o Senhor me levava para Daniel capítulo 6, versículo 25 em diante, que nos diz assim: Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e é para sempre permanentemente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Glória a Deus. Amém, meus amados? Queremos falar, irmãos, neste momento, deste homem chamado Daniel, irmão Léo. Um homem de Deus que, se a gente for olhar para a biografia dele, era um dos príncipes de Judá, era um das famílias mais conceituadas de Judá. Porém, Deus tinha um plano na vida dele, tinha algo muito excelente, né? Que talvez se perguntasse a Daniel: Daniel, o que eu tenho preparado, tu queres que eu cumpra? A gente sabe que é muito difícil quando Deus quer fazer essa pergunta, e muitas vezes sabe a intenção do coração do homem. É verdade. Mas a Bíblia diz que ele foi levado por Nabucodonosor, quando ele entra para levar cativo para a Babilônia. E nessa leva ele leva Daniel. E não só Daniel, mas companheiros. E está agora Daniel numa terra desconhecida, longe dos seus pais, longe da sua família, longe dos seus amigos. É muito difícil. Como eu disse logo no início, fidelidade. E o que me deixa muito impressionado, o que me deixa muito feliz, que quando ele foi levado ao cativeiro, Daniel, ele fez uma coisa que me deixou surpreso, irmão João. Aqui no verso primeiro, aqui que tem Daniel, o primeiro livro de Daniel, o versículo 5, né, que diz assim: E o rei lhe determinou a ração de cada dia, de porção de manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para no fim desse pudesse estar diante do rei. Então, no versículo 8, Daniel disse, eu achei bonita essa parte, quando Daniel não se propõe a fazer a vontade e se contaminar com aquelas comidas e aquelas bebidas. E Daniel assentou ao seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Essa parte eu achei muito forte, assim, ele não se deixou levar pelas coisas, ele já saiu, já tinha um temor, né? Ele já tinha uma obediência, já tinha um temor, já tinha uma fidelidade a Deus, para que ele não se contaminasse com as coisas que eram da terra. Ou seja, hoje o homem se contamina com bebida, se contamina com cigarro, se contamina com os tipos de comidas que traz até o mal para ele no futuro, e também se contamina, né, com a vida pessoal, que é a prostituição, enfim. Daniel se mostrava um grande servo, um jovem, né? Um jovem, mas com uma virtude espiritual fantástica, que hoje traz para nós essa reflexão e essa experiência,
para que você que está em casa, eu, nosso querido irmão João e todos que vão assistir e ver esse podcast, possa sentir a beleza e a doçura da fidelidade de um homem de Deus. E só ressaltando, irmão, suas palavras, quando ele propõe em seu coração. É verdade. Ô, irmão, às vezes a gente está muito preocupado com as adversidades. Como eu falei antes, Daniel, ele tinha tudo para abandonar a Deus, para deixar a Deus. Verdade. Jovem, bonito, cheio de vigor. Em meio às aflições. Justamente, é verdade. E sofrimento ele podia... É verdade. O futuro tão promissor, príncipe e agora cativo, né? Porém, seu coração já fervia, já anelava, né? Já estava inserido, né? O desejo de servir a Deus. Não pelo aquilo que ele estava passando, ou pelo que ele tinha, mas unicamente porque ele conhecia este Deus verdadeiro. Glória e quem a Deus. conhece, meu irmão Léo, e quem conhece, ele não troca manjares. Jamais. Ele não troca posição. Não vende, nem Ele troca, não nem troca por favores algum. Aí, como eu disse, fidelidade. dá. Verdade. Eu sou fiel até a morte. Ah, mas eu te ofereço isso, assim como ofereceram a Jesus. Porque as coisas nos sobrevêm, muitas vezes, quando estamos passando por um momento difícil, irmão Léo. E Jesus, quando foi levado ao deserto para ser provado, a Bíblia diz que ele passou alguns dias e quando teve fome, quando precisava, quando necessitava de um alimento, o diabo chegou e lhe ofereceu pão. Verdade. É o que muitas vezes está acontecendo no dia de hoje. Alguém está desempregado e o diabo oferece um emprego para que ele negue a Jesus. Verdade. E isso tem acontecido sucessivamente na vida de muitos cristãos. Eles têm trocado benefícios que passageiros são e vêm a negar a Jesus. Verdade. Mas Daniel ali não. Glória a Ele Deus. colocou, ele sentou, ele disse não. Não. O privilégio é grande, mas eu não quero. Glória a Jesus. Eu prefiro ficar com o meu Deus do que com tudo isso. Oh, irmão, Maravilhoso. é o que nós precisamos fazer. Precisamos. E vai aparecer, viu, pessoas que façam isso, porque aconteceu comigo. Eu tive no hospital, para pregar no hospital, fui convidado a mando do Senhor para ir pregar no hospital por uma pessoa que tinha sofrido um acidente. Por sinal, era amigo meu conhecido. Mas Deus fez uma situação para que eu fosse lá visitar. E quando eu cheguei lá, o próprio doutor que cuidava dessa pessoa, desse meu amigo, o que é que aconteceu? Ele se dirigiu à minha presença, ele entrou na sala na hora da visita, porque geralmente não tem. Ele entrou e veio olhando para mim assim, irmão João. E ele olhando meus olhos, fixado nos meus olhos sem tirar, e quando chegou bem pertinho de mim, disse assim: você é crente, né? Eu sou. Ele disse: nega esse teu Deus. Bem sutilmente, assim, bem perto do meu ouvido, ele falou isso. E eu simplesmente olhei para ele e falei assim: está repreendido em nome de Jesus. Eu fui comprado, lavado e remido no sangue de Cristo. Você não tem nenhuma autoridade sobre mim. Até o que Deus te deu, que é a tua posição, que você hoje é uma pessoa privilegiada entre tantos para cuidar dos povos, mas sem Deus você não é nada. Entre eu e ele, assim, rapidamente. Então esse convite eu recebi de Satanás, para eu negar ao meu Senhor. E para você vai acontecer, com você pode acontecer ou vai acontecer. Então esteja preparado, diga não, assim como Daniel disse não. Não é verdade, irmão? E o que eu acho interessante, irmão Léo, que Daniel tomou uma posição, e uma posição não só para ele, mas também para os seus companheiros que ali estavam. É verdade. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Maravilhoso. Ele toma a palavra, ele toma uma posição. Eu acho interessante isso, né? É verdade. Que ele decidiu no lugar de todos. Verdade. Disse: não, nós não nos contaminaremos.
Aí já não era mais Daniel, era 4. 4. Quatro Ele disse, não, soldados tu valentes. estás comigo e vamos fazer o que o nosso Deus ele quer. Ele chama o copeiro, aqueles que cuidavam deles, disse, olha, fazer dessa forma. Nos dá legumes e de beber. E tu verás que ficaremos mais bonitos, mais formosos do que estes que estão comendo na mesa do rei, o banquete, o vinho. Aleluia. Deixa por 10 dias e tu verás que o meu Deus, ele vai honrar. Aleluia. Aquele copeiro, irmão, aquele servo, ele teve temor, porque ele sabia que se apresentasse Daniel e os seus amigos diante do rei, desfigurado, ele ia perguntar por que aquilo. E ele teria que dizer. Então ele estava colocando a sua vida em risco. Porém, Deus honrou, irmão. Aleluia. Quando passa um período de 10 dias, aqueles homens se apresentam diante do rei. Diante daquele copeiro, e aquele copeiro fica espantado com a beleza, né? Com a postura, com a condição física que aqueles homens tinham, muito superior aos demais. O interessante é que no versículo 17, aí diz mesmo assim, ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonho, irmão. Aleluia. Olha a recompensa de Deus. Olha o privilégio de Deus, você que está nos ouvindo. Não troque aquilo que o mundo ele está lhe oferecendo pelo aquilo que Deus ele tem de muito maior e muito melhor para a tua e para as nossas vidas. A Bíblia diz aqui que ele tinha um entendimento superior, a compreensão muito maior. E a Daniel que tomou a decisão, meu irmão Léo, a postura, assim como Pedro, aleluia, quando é indagado, olha, todos me deixaram e vós me deixarão, Pedro ele toma por ousadia a palavra e diz, Senhor, para onde nós iremos? Se só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Glória a Deus. Não é verdade, irmão Léo? Verdade. Porque muitas vezes Deus levanta alguém para tomar uma posição. Por isso que ele colocou Daniel ali naquele lugar. Para tomar uma posição. Para mostrar às pessoas que existem pessoas diferentes. Verdade. Porque Daniel, assim como o povo foi levado para o cativeiro, ele tinha um propósito na vida de Daniel. Daniel regeu como governador ali. Mas Deus precisava de alguém ali para cuidar do povo. Nabucodonosor foi um instrumento para levar cativo e punir o povo. Mas Deus usou Daniel para controlar a punição. Até onde iria o castigo para com o povo de Deus. Daniel foi colocado, irmão, de uma maneira estratégica, de uma maneira sublime, para poder dar livramento e cuidar do povo de Deus, mesmo na Babilônia. Verdade. Aí onde eu leio muito e gosto muito dessa passagem, Salmo 30, versículo 5, irmão Léo. Ele diz que a ira do Senhor dura apenas um momento, porque o seu favor está na vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, irmão Léo. Deus se ira, Deus pede conta, Deus corrige. Mas eu sei de uma coisa, que tudo isso, como ele disse, é para provocar, é para gerar vida. Gera vida, é verdade, meu amigo. Pode passar a noite chorando hoje. É verdade. Mas saiba de uma coisa, vai chegar vida pela manhã, irmão Léo. Verdade. Não é verdade? Então, é algo maravilhoso que Deus, ele tem feito na vida de Daniel. E Daniel é um grande profeta. Grande profeta. Os livros das revelações, as revelações de Daniel, que hoje está se cumprindo, né? Está se cumprindo. E Deus é um Deus de justiça, um Deus de amor. Deus de amor.
né? Um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, um Deus que, se a gente se aproximar dele, ele usa você, ele vai se utilizar da sua fidelidade com ele. Mas também Deus é um Deus de castigo. O senhor viu aqui tem uma passagem também em Daniel 5, versículo 1, que diz, né, o banquete do rei Belsazar e a mão misteriosa. E olha só o que o rei fez. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de outros, de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. E na mesma hora apareceu um dedo de uma mão de um homem e escreveu defronte do castiçal da estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. O irmão João, quando Deus escreveu ali essa passagem, né, que o rei, que ele tinha pego os utensílios sagrados, né? e ele tinha, né, se utilizado daquilo ali. Exato, aquilo que era santo, e aquilo abominou o coração de Deus, né? Porque Deus é o nosso Deus santo, irmão. Deus não aceita esse tipo de coisa, de jeito nenhum. Pedro uma vez indagou a Deus quando, numa visão, ele via algumas aves, alguns animais que desciam e dizia: come. E Pedro indagou a Deus dizendo: Senhor, nada imundo, né? Eu não coloco nada imundo em meus lábios. Verdade. E veio uma resposta de Deus: olha, não diga que é impuro, que é imundo, aquilo que eu purificar, aquilo que eu santificar. Verdade. Aquilo que eu separei. Eu acho interessante nessa passagem, quando o Senhor menciona o que é sagrado, irmão, a gente tem que reverenciar, segurar. E Deus é sagrado. E Ele é sagrado. O mundo tem trocado o que é sagrado, tem banalizado o que é sagrado, o que é santo, o que é essencial. Verdade. E por isso as demais coisas têm acontecido. Nós vemos hoje altares sendo banalizados, não dando o real valor daquilo que representa. Verdade. Nós vemos que no Antigo Testamento, os sacerdotes, para entrar no templo, para sacrificar, levantar incenso, isso, aquilo, outro, era colocado uma corda amarrada nos pés com um sino, porque se ele entrasse em pecado, morreria e puxaria aquela pessoa pela corda. Então, nós não vemos, irmão, essa reverência. Existe uma falta de reverência muito grande, quando muitas vezes nós vemos num culto, muitos por aí, as pessoas andando de um canto para o outro. Na hora da palavra, a palavra é santa, irmão. A palavra é pura. Ela merece toda a reverência. E as pessoas de um canto para outro, parece que não tiveram tempo de fazer nada disso em casa. Eu sempre costumo, irmão Léo, dizer que o culto racional, que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele se comunica em algumas partes. Primeira é oração, louvor, palavra. É verdade. As pessoas não chegam mais na casa do Senhor para louvar. A Bíblia não diz que Deus habita no meio dos louvores? Verdade. As pessoas chegam muitas vezes depois dos louvores. E é uma coisa importante, o senhor tocou num assunto aí muito importante. Eu gosto de chegar na igreja antes que comece os hinos congregacionais. Porque toda vez que eu chego antes, sempre eu cheguei, eu gosto, eu sinto uma doçura, irmão João, na presença dos louvores congregacionais. E ali eu sinto que é o começo daquele culto, daquela adoração, né? O começo daquela essência para que você possa sentir a presença de Deus do começo até o final. E quando o senhor falou que Deus habita nos louvores, se faz presente, é verdadeiro.
né? Você começa a sentir, você chora, você tem prazer, você tem alegria. E depois vai vir os outros louvores do grupo, dos grupos, dos órgãos. E aquilo vai fortalecendo você. E por final, a santa palavra de Deus, que é que nem o senhor falou. Eu também percebo muito isso. Algumas pessoas com celulares, olhando, saindo, indo para o banheiro, se levantando. Parece que tem alguma coisa no corpo dele que ele não consegue ficar quieto. Ele não consegue ficar ali adorando ao Senhor. E é apenas 2 horas. Fica com aflição. Então, irmão, procure fazer uma reflexão. Procure analisar direitinho, que isso aí afasta você de Deus. É verdade. Porque Deus não se afasta da gente, não. É a gente que se afasta dele. Então procure se corrigir. Amém? E para a gente adoçar isso, irmão Léo. E muitas vezes, quando termina o culto, ainda começam aqueles comentários. Eu não gostei muito do culto. Não é. O culto não foi muito bom. Mas interessante, irmão Léo, que eu aprendi com um grande homem de Deus, um pastor. Ele me dizia, irmão João, a gente não precisa gostar do culto. A gente não tem que dizer se o culto foi bom. Porque o culto não é oferecido para nós. É verdade. O culto é oferecido para Deus. Verdade. Então, meu amado, Deus é que tem que responder isso a você, se ele gostou do culto ou não. Verdade. Porque quem tem que gostar é ele, irmão. Porque ele tem que merecer toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia. Nós estamos lá, irmão, para apresentar. E a gente é que tem que fazer essa pergunta. Deus, o culto foi do teu agrado? Aleluia. É verdade, é isso mesmo, irmão João. É, irmão. Não perguntar, Senhor, eu não gostei do pregador, eu não gostei da palavra. O pregador hoje é fraco, foi fraco pelo sangue de Cristo. Olha, é que nem o nosso querido irmão João falou. Vamos adorar a Deus. É tudo para Deus. Mas eu tenho certeza que Deus recebe, porque ali tem 1, tem 2, em oração, em obediência. E Deus vê, Deus conhece, Deus sabe de tudo. E Ele está recebendo aquela adoração daquele que ali está. Verdadeiramente fiel com Ele. E aquele que está ali dentro da igreja, todo, né, procurando alguma coisa para falar mal, nosso Senhor Jesus Cristo não está recebendo a adoração dele. Assim como também o nosso Deus não recebeu as ofertas de Caim com Abel. Tudo que você oferecer a Deus, ofereça por amor, ofereça de verdade, faça o sacrifício de verdade. Não é para mim, não é para o pastor, não é para o diácono, não é para a igreja, é para Deus. Irmão João, eu sempre costumo dizer que se a gente honrar a Deus, Ele vai honrar a gente. Vai honrar. Não é verdade? Olha o que aconteceu com Daniel. Aqui no capítulo 5, quando Belsazar, depois que Nabucodonosor morreu, ele quis dar um banquete, festejar, se alegrar. Verdade. E veio o julgamento, veio o juízo sobre ele. Só que aquelas escrituras ele não entendia, ele não compreendia. E procurou no meio deles alguém que tivesse o entendimento, a compreensão, a interpretação de tudo aquilo. E só tinha um. Porém esquecido. Esquecido lá, que era Daniel. Porém a rainha, É verdade. lembrando-se dele, chama o rei e diz, olha, na época de Nabucodonosor, Teu pai. olha para aí, existia um, a qual ele tinha um espírito dos deuses e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu o chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, versículo 12. Glória a Deus. E ciência, entendimento, interpretações de sonho e explicações de enigma,
e solvendo dúvidas, o qual o rei, o nome de Beltesazar, chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. E é muito forte, né? Porque no versículo 13, então Daniel foi introduzido à presença do rei e falou ao rei e disse, conclua, porque é muito forte essa passagem, porque quando Daniel foi convidado, foi chamado para interpretar esse sonho, aí Daniel, Deus disse, vai. Né? Estava esquecido. Estava esquecido. Às vezes você pode até se achar, irmão, estou esquecido. Não é assim? É. Ninguém sabe quem eu sou. Até duvida, diz assim, Deus não está comigo. Deus, eu estou sozinho, eu estou me sentindo abandonado, o Senhor me abandonou. Né? Aí manda Deus buscar. Aí Deus manda buscar e diz, não, eu Vem cá. Então ele começa a Daniel a falar a respeito da visão, do decreto, do juízo. E o juízo, irmão, era terrível para a vida daquele rei. Porque aquele rei, irmão, no versículo 24, diz mesmo assim, dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu esta escritura. E esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, cortou Deus o teu reino e acabou. Glória a Deus, é ali. Ninguém brinca com Deus. Brinca nada. E esse rei pagou um preço. Aí ele continua dizendo, Tekel, pesado foste em balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e o persa. Irmão, ainda existe uma balança. É verdade. Essa balança, irmão, o peso é justo, é fiel. Jó, ele disse uma coisa que eu achei interessante. Ele disse, Senhor, pesa-me, balança fiel, e vê que a minha miséria, a minha situação é maior do que o meu pecado. E é interessante frisar aqui e dizer que Beltesazar era rei, filho de Nabucodonosor. É verdade. Um homem que tinha tudo, que nasceu na riqueza, que ele não precisava fazer o que ele fez. Então é aquilo, Deus não tem tolerância para o pecado. O pecado tira você da presença. Então procure fazer as coisas que Deus quer, que agrade a Deus. Um homem que tinha riqueza, que tinha luz, que tinha tudo, mas não se contentou. Ele tinha que blasfemar contra as coisas de Deus. Imagina, irmão João. Aí o que aconteceu com ele, o senhor sabe que no final... Eu acho que é interessante, meu irmão Léo, que Deus cobrou no mesmo dia. Verdade. Porque aqui, se você observar, olha, no versículo 30 ele diz, naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. Alguns pensam que vai sair ileso. É verdade. Vão escapar. Muitas vezes Deus está dando tempo. Está dando tempo. Dando oportunidade para que venha a se arrepender. A este, né? Nós vemos que na mesma noite se cumpriu o que Deus falara. Ele não se deixa escarnecer. Foi rápido a resposta. Então a gente tem que ter muito cuidado. Verdade. Com isso. Alguns Deus vai sondar o coração e vai dizer, olha, acabou foi até aqui. Entendeu? A outros Deus sabe que o coração ainda é um pouco mais maleável e dá um tempo para que ele venha se arrepender. Se corrigir. Né? Se corrigir, porque, como a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do pecador. Tem não. Não, de forma alguma. Mas que ele se arrependa. É verdade. Que ele volte atrás no seu feito. Sem arrependimento, não há salvação. Entendeu? Mas ele não quis. Diferente do pai dele. Como nós vemos, o pai dele levanta uma estátua. Verdade. Não é verdade? Todos se dobrem perante essa estátua a qual eu fiz. E durante aquele período, 30 dias para estar se prostrando, adorando aquela estátua, mas teve 3 homens que no primeiro sinal de música, aleluia, ficaram em pé. Disseram não. E alguém indagou, disse, olha, tem 3 homens aí, ó. Que não se curva, que não se cobra, não se dobra, não leva caso de ti, ó rei. E o Deus dele não é o Senhor, não. Não leva caso. Aí ele diz aqui, olha, vamos ler. Glória a Deus.
Versículo 17. Mas vamos ler o versículo 13. Quando Nabucodonosor diz assim: com ira e furor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxe esses perante os reis. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito? Aleluia. Glória a Deus. Olha para aí, irmão. O rei olha para os homens e diz: tu estás fazendo isso de propósito? É picuinha, como diz os matutos, né? Que vocês não se dobram? Eu vou aquecer a fornalha. Como um relato Aleluia. que muitos conhecem. Agora tem um problema, vou aquecer 7 vezes mais. É para ver se esse teu Deus... E eu quero saber se o teu Deus pode livrar. Aleluia. Irmão, aí já foi, irmão, uma afronta ao Deus vivo. Ao Deus vivo, irmão, que toma o céu como trono e a terra como estrada, onde ele coloca os seus pés para descansar. Glória a Jesus. Aí já foi uma afronta. Parece que eu estou vendo no alto céu dele dizendo: ei, peraí. Ei, enquanto você estava mexendo com os meus servos era uma coisa. Agora você está mexendo, já foi além da conta. Agora está mexendo com Deus. Deus vivo. Aí no versículo 17 diz assim: a resposta de Mesaque, Sadraque e Abednego: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livra do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Aleluia. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. Isso é que é Deus, isso é que é fé, isso é que é a obediência. Olha, irmão, sinceramente, eu sinto um orgulho de saber que existiu pessoas assim. Exemplo, irmão. Exemplo de cristão. Exemplo de servo. E deixar a gente com essa, né? Eu fico impactado, eu fico muito feliz de saber que existiu. E eu tenho certeza que ainda existem homens assim. E eu acho interessante, irmão, que ele condiciona esse livramento. E que se não fizer, ele continua sendo o mesmo Deus. E essa salvação, ele diz aqui, ó: eis que o nosso Deus é quem pode nos livrar. Não é os teus. Não é os teus, é verdade. Não é outros que tem por aí, não. Só Ele. Só Ele, glória. Pode me livrar do fogo e das tuas mãos. Aleluia, muito forte. Só Ele pode livrar. Não é B, não é C, não é D. Tem muitos deuses ali, irmão, na Babilônia. Porém, diz, só Ele. Aleluia. Pode dar livramento. Só Ele pode dar salvação. Glória a Deus. Oh, aleluia. E Ele diz mais. Tem uma coisa. Ele pode. Mas se Ele não fizer, a gente não vai se dobrar. Aleluia. A gente não vai reverenciar a essa estátua a qual tu fizeste. É verdade. Glória a Deus. Não vem o caso, irmão. Alguém muitas vezes nesta palavra a gente vê homens que queriam servir a Deus. Aleluia. Não pelo que Ele tinha a proporcionar, mas pelo que Ele é. É verdade. Não pela casa que Ele pode dar, irmão Léo. Não. Pelo emprego, pelo alimento, não. Mas pela essência dEle, que Ele é. Eu não troco. Por isso que desde o início eu disse, olha, fidelidade e integridade. É verdade. Que hoje, irmão, a gente precisa recuperar isto. É verdade. Fidelidade a Deus. Fidelidade. Por isso que eu convido você a mergulhar nas Escrituras sagradas, nesse livro sagrado. Vai na história de Daniel, lê Daniel todinho, não só Daniel, mas toda a Bíblia. Tira todo dia para você ler uma página, ou 2, 3 versículos, para que você possa aprender, porque aqui eu aprendo muito. Aqui é a bússola. Essa palavra me ensina a andar como Deus quer que a gente ande. Não é verdade, irmão João? É verdade. Você entrando aqui, você vai ver os milagres de Deus com Daniel na cova dos leões,
quando Deus livra Daniel também da cova dos leões, que a inveja existia lá dentro, aquelas pessoas tentando contaminá-lo e jogá-lo aos leões, mas Deus sempre esteve com Daniel e Deus também está com você. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus, Ele é um santo Deus, enviando o seu Filho lindo, maravilhoso, para nos conceder a salvação em Cristo Jesus. E Daniel, todas as profecias de Daniel estão se cumprindo hoje. Você veja o que está acontecendo aí. Jesus já foi anunciado também no livro de Daniel. E hoje a gente está aqui trazendo essa palavra para que você possa fazer uma aliança com Cristo Jesus, renunciar ao pecado, aceitando a Jesus como o único e suficiente e exclusivo Salvador da sua vida. É verdade. Porque Jesus, meus irmãos, Ele fez tudo isso e muito mais pela humanidade. Ele é um Deus maravilhoso. Jesus curou enfermos. Jesus alimentou os famintos. Deu vista aos cegos. Curou os paralíticos. Deu visão aos ouvidos, visão aos cegos. Deus curou os surdos, purificou os leprosos, libertou os possessos, ressuscitou os mortos. Jesus é a suprema revelação aos homens para a salvação. Ele não mudou. Jesus está salvando, libertando, purificando e santificando, porque a vinda dele está próxima. Tudo está acontecendo numa velocidade muito grande. E foi previsto lá tudo isso também no livro de Daniel. Então, meus irmãos, a palavra de hoje que a gente está trazendo é uma reflexão da obediência, da fidelidade de Daniel, daquele homem que foi escolhido por Deus, aquele jovem, para trazer essa fidelidade para que eu hoje me espelhe, me segure como esteio, o irmão João e todos vocês que estão vendo essa palavra. Mergulhe nessa palavra, desse livro, da Bíblia. Vá lá em Daniel, escute e veja a história de Daniel. Irmão João, quando eu vejo que Daniel, Deus o livrou da cova dos leões, você sabe que o leão não brinca, ele é um animal carnívoro. Ele se alimenta de carne. Mas Daniel, com a doçura e a sua fidelidade, entrou dentro da cova, não porque ele queria, ele foi obrigado a entrar. Mas ele não entrou sozinho, irmão João. Deus entrou com ele, não foi verdade, meu irmão? Irmão Léo, o que alegra o meu coração é ver uma coisa que Daniel tinha. E quando nós sabemos que o livro de Daniel é dividido em duas partes, do capítulo 1 até o capítulo 6, fala sobre as bênçãos, os milagres de Deus na vida de Daniel e de seus amigos. E o capítulo 7 até o versículo 12 são revelações, é considerado como um apocalipse do Antigo Testamento, que eu gosto muito e me alegra. Aleluia. Quando no capítulo 10, se você puder me acompanhar, versículo 10, e diz assim: eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: aleluia. Homem muito desejado. Irmão. Aleluia. É uma característica, irmão, que Deus ele tinha com Daniel. Daniel, tu és desejado. Aleluia. Pelo nosso Deus, irmão. Isso é algo maravilhoso. Maravilhoso. Quando eu vejo esse versículo, e ele repete no versículo 19, dizendo: e disse: não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo. Então o anjo aparece a Daniel numa revelação que Daniel teve da parte de Deus,
E a primeira coisa que ele relata é: Daniel, tu és muito desejado. Por Deus. Já pensou? Ô, irmão. E Deus deseja a gente. Ele deseja que a gente seja santo, que a gente seja fiel. É verdade. Não é verdade, irmão João? E quando ele abre esse parênteses aí, irmão, desejado, irmão, isso me faz, irmão, lutar para ser desejado por Deus. Aleluia. É verdade. É, irmão. É verdade. A luta da gente como crente é ser prazer. desejado, ser querido por Deus, ser amado por Deus. Nós somos amados, nós somos queridos, mas nós devemos ser desejados por Deus para que a gente faça a sua vontade. Daniel fazia. Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem de obediência. Daniel tinha um horário todo dia que ele orava. Não é verdade? Aqui no capítulo 6, a qual o Senhor fez menção, fala que ele foi levado por causa de quê? De inveja. Inveja, irmão. Porque ele era um dos governadores, era o terceiro em comando sobre toda a Babilônia. Verdade. Ele foi colocado, irmão, numa posição excelente. Hoje nós vemos aí na Inglaterra que existem os reis, mas existe o primeiro-ministro que manda em tudo. Aleluia. Ele era um deles. Era. E a Bíblia diz que o rei Dário queria colocar ele como um único sobre todos. Isso levantou inveja. É verdade. Porque era dividido 3, né? E os grupos dos presidentes, mas só existia 3 governadores. Esses 3 governadores mandavam nos presidentes, né? De cada região, de cada localidade da Babilônia. Mas Dário olhou para Daniel e disse: não, tu vais sobressair sobre todos os 3 que comanda o meu reinado. Deus honra, né? Deus honra. Deus honra. Aí com isso levantou inveja. Interessante que é que procuraram alguma coisa contra ele, para condená-lo. mas não acharam. Aí criaram um sistema, enrolaram, né? Uma lei para que Daniel não orasse. Quem fosse pego orando seria punido. E com a morte. Com a morte. Daniel estava nos braços de Deus. Interessante que ele olha e diz, quando soube da notícia, o rei manda um decreto. Queriam pegar ele. Assina um decreto ao rei, que por 30 dias terão que te adorar, fazer petição apenas a ti e súplicas. Ele colocou o selo. Os inimigos deles arrodearam e viram ele orando. Mas interessante isso, irmão Léo, que Daniel soube. Mas não obedeceu, porque ele obedece ao Deus vivo. Ele soube do fato. E foi chegado, a Bíblia diz, aos ouvidos de Daniel, o decreto do rei. Porém, ele se prostrava e adorava 3 vezes ao dia. Aleluia. Buscando ao Senhor e fazendo a petição, como dantes costumava ser. E eu quero abrir aqui um parênteses, que o decreto não mudou a vida de Daniel. É verdade. Daniel continua adorando a Deus do mesmo jeito. O decreto não mudou a forma de Daniel. A fidelidade dele. A fidelidade. Ele continuou o mesmo antes do decreto. Aleluia. Se orava 3 vezes, continuar orando 3 vezes. Glória a Deus. Se eu pregava a palavra, continuar pregando. As coisas externas não podem me mudar. Mudar o meu nome. Verdade. Não sou mais Daniel. Me chamo Beltesazar, que quer dizer Bel, que era um deus pagão na Babilônia, cuida de mim. Olha, um deus babilônico que cuida de mim. Já o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Meu juiz. Glória a Deus. É verdade. Irmão Léo. É muita diferença. Quiseram mudar, irmão, a essência de Daniel. Começaram pelo nome. Bel, que se chamava Marduk, um dos deuses da Babilônia, é que cuida de ti. Olha para aí, irmão. Meu Deus. E a gente sabe que só quem cuida é Deus. É Deus. Glória a Deus. Então chamam ele. O rei olha, fica espantado. Daniel, tu estás contra o meu decreto? Ô rei, de forma alguma eu me prostrarei. Aleluia.
De forma alguma. E o rei também não sabia, viu? Que aquela armação era para pegar Daniel. Era. Enganaram o rei. Porque o rei gostava muito de Daniel. Gostava. E Daniel era conselheiro dele, né? Ele ouvia Daniel. Um dos principais. Né? Ele ouvia Daniel e guardava o que Daniel ensinava para ele e ele obedecia. E aquilo deixou aquele rei arrasado. Né? E, infelizmente, houve aquele... Mas tudo isso foi necessário, irmãos. Versículo 14 diz mesmo assim: ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Aleluia. Mas era mistério de Deus, irmão. Verdade. Tinha que acontecer, né? Tem coisa que Deus diz: não é o homem. Sou eu. Sou eu, para que o homem saiba que eu sou Deus. Aleluia. Tudo tem um propósito na nossa vida. Aleluia. Por isso que Jó 42:2 ele diz: bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos, pensamento, pode ser impedidos. Então, o plano de Deus, irmão, jamais pode ser impedido. Era plano de Deus. Aleluia. Muitas vezes a gente não aceita. Mas se o plano de Deus, irmão, é para te lançar na cova e o nome dele seja exaltado, ele vai te lançar. Aleluia. E o nome dele vai ser exaltado. Aleluia. A Bíblia diz aqui que então ele, com aqueles homens, foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, e que nenhum dito ou ordenança que o rei determine se pode mudar? Ei! Não podia mudar. Nada no mundo pode mudar essa decisão. Nada. Então, onde Deus vem e intervém. Aleluia. Né? Mostrou que ele era Deus. Versículo 19 é a resposta. Aleluia. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Olha a frase, irmão. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, que amava. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, olha para aí, irmão, tenha podido te livrar dos leões. Aleluia. Olha que aquele rei, ele entendia, irmão, o mistério de Deus na vida dele. Ele disse: aquela que tu serve, porque eu vejo todos os dias, não é um ano, não é 2 anos, o meu reinado se estabeleceu. Aleluia, glória a Deus. Ele está aqui. E eu vejo tu diante desse Deus. Não mudou. Não aconteceu nada. Esse teu Deus a qual tu serve, Daniel, por acaso ele te livrou? É poderoso. Oh, irmão. É verdade. Deus tem que se mostrar através das nossas vidas, irmão Léo. É verdade. Ele vai se revelar através de mim, através do Senhor. Ele não vai descer, não. Ele vai mostrar as maravilhas, os prodígios, os sinais através das nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. É verdade. Aqui ele diz, olha, então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. O meu Deus me livrou. Não foi o teu Deus. Não. Ei, ele enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Não era um leão, irmão. Podia ter sido um leão, né? Mas foi leões, no plural. A Bíblia não descreve se tinha 5, 6, 7, 8, 9, 10 leões. Era vários, né? Para que não me fizeste dano, porque foi achado em mim uma coisa interessante, irmão Léo: a inocência. Aleluia. Ei, é verdade. Eu sou inocente. Oh, irmão. Aí ele continua dizendo: olha, foi achado em mim a inocência diante dele e também contra ti. Até o rei era inocente também, que ele não foi. Ele assinou o decreto inocente que foi feito para condenar Daniel. Então, a gente vê, irmão, Deus promissor. Então, eu quero dizer uma coisa, o que aconteceu, um fato interessante que uma irmã estava falando, que tinha uma jovem. Deus permite, irmão Léo. Amém. Eu quero contar isso aqui para a tua fé.
Glória a Deus. Tinha uma jovem que, num círculo de oração, ela chegava com um papel, entregava ao porteiro e saía correndo. Isso por muitos dias. Só que aquela criança, aquela jovem, era conhecida naquele bairro. Ela não falava, né? Aleluia. E teve um dia que aquela jovem pegou o papel e quando deu aquele porteiro segurou na sua mão. Aleluia. Disse, calma, venha cá. E levou ela para o meio da igreja. E apresentou à igreja dizendo, irmãos, esta criança todo dia vem para a igreja de manhã, de tarde ou de noite, entrega esse papel, esse bilhete, pedindo socorro. Aleluia. Eu peço à igreja que ore, leve em consideração. E começaram a orar, a clamar. E aquela jovem foi embora. Só que aquela jovem, o pai dela, não era crente. Aleluia. E oprimia eles. E não queria crente na casa deles. Aleluia. E eles não disseram a ele que era crente. E serviam a Deus ali. Calado, escondido. Calado. Né? E de repente, naquele dia, irmão Léo, para a glória excelsa de Deus. Aleluia. Foi um dia diferente. Porque nas nossas vidas há um dia diferente. Há um dia que Deus chega. Assim como a Bíblia diz que Deus lembrou de Ana. Quando o sacerdote partiu e a Bíblia diz, e Deus lembrou-se de Ana. Tem um dia que nós somos lembrados, irmão, nas nossas aflições. Naquele dia foi o dia que Deus se lembrou. Naquele dia aquela criança entrou e disse, minha filha, por que você demorou? E aquela criança falou, irmão Léo. Aleluia. Não falava e naquele dia... Ela falou. Falou. E disse, eu estava na igreja e oraram por mim, mamãe. E Deus me curou, aleluia. Aleluia. E aquela mãe disse, e agora o que é que a gente vai fazer? O teu pai, como souber, o que é que ele vai fazer? E aquela criança, irmão Léo, disse, se Deus fez, mamãe, um milagre em mim, é muito mais fácil Deus fazer um milagre no meu pai. Aleluia. E chegou a noite, irmão Léo, e aquele homem chegou. E quando viu, a primeira coisa que ele abriu a porta, aquela criança, pensa, pai. Aleluia. E aquele homem ficou espantado, estorrecido, irmão Léo. Descrente do que estava acontecendo, o que foi que aconteceu? Aí aquela mulher teve que explicar. A gente aceitou a Jesus, faz alguns dias, mas como você não gostava de crente, eu mandava um bilhete para orar pela gente, pela nossa família, e nesse dia, Jesus curou a nossa filha. Aleluia. E o que é que a gente vai fazer agora? Aí ele olhou e fez, se esse Deus, a qual você serve, curou ela, porque eu não aceitaria servir. Aleluia. Ô, irmão. Pessoal, faça o mesmo. Faça que nessa criança, que nessa família, se lance, se jogue nos pés do Senhor. Oh, aleluia. Que Ele vai fazer a mesma coisa. É verdade. Se for cura, vai receber cura. É. Se a libertação, vai ser liberto. Se é salvação, Ele vai te salvar se você der seu coração para Ele. É verdade. Ele disse, buscais primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então busque primeiro o reino do céu, busque o Senhor de todo o seu coração. Oh, e não aleluia. se preocupe que o resto vai ser possível. Você vai ver a glória de Deus. Amém? Irmão João, eu quero lhe agradecer. Amém. Em nome de Jesus, pela sua participação, pela sua presença nesse podcast. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe o Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus continue abençoando a todos nós. Amém. Vocês que estão nos ouvindo, que possam, neste momento, receber da parte de Deus a paz, a graça, o consolo que vossas vidas precisam. E saber de uma coisa, Jesus é a melhor coisa. Aleluia. É a melhor decisão. Você pode estar preocupado com o dia de amanhã, mas ele diz, amanhã eu cuido. Me sirva hoje. Eu há 25 anos sirvo ao Senhor Jesus. Jesus me tirou das drogas, me tirou da bebidice, me tirou de uma situação caótica. E Deus tem feito muitas coisas na minha vida, assim como tem feito na vida do irmão Léo. E Ele quer fazer na tua vida. Aleluia. Então saiba de uma coisa. Aqui, como já foi dito, eis que o Senhor está à porta e bate, irmão Léo. Verdade. Procurando a quem possa abrir, para Ele entrar, fazer morada. Amém? Então que Deus continue te abençoando. Que a graça, que o amor de Deus e as consolações sejam contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para você fica essa palavra, fica essa reflexão, fica hoje esse ensinamento para que você possa entrar no coração de Deus. Quero lhe agradecer por participar, por fazer parte da família desse podcast. Tudo isso eu lhe agradeço. Amém? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Amém. Se Deus quiser.